Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. No ar, mais um programa Conversa Afinada. Você está na RCW TV, rede de canais Web TV. Diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, mais um grande bate-papo com uma matéria atualíssima. E hoje, o Conversa Afinada recebe o engenheiro Luiz Fernando Sirimarca, mais conhecido por Dida. Ele é presidente das associações de moradores dos bairros Manuel Honório e Bairu e também presidente do Conselho Municipal de Habitação de Juiz de Fora. E ele vai nos falar um assunto que vai agradar a todas as pessoas que fazem parte desse bojo de pessoas muito necessitadas de apoio e de consultoria na construção das suas casas e outras coisas mais. Luiz Fernando Sirimarco é engenheiro eletricista, especialista em tecnologia nuclear, servidor aposentado da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Foi da Divisão de Reatores e Gerência e Superintendência de Recursos Humanos. Ocupou o cargo de perito da Agência Internacional de Energia Nuclear em planejamento estratégico para a América Latina. Trabalhou 12 anos na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, sendo chefe de departamento, coordenador de projetos e subsecretário. Foi secretário de obras e coordenador da Defesa Civil da cidade de Matias Barbosa. Atualmente, exerce a presidência do Conselho Municipal de Habitação e membro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e a presidência de moradores do bairro Manuel Honório e Bairu. Meu amigo Luiz Fernando Sirimarco Dida, boa noite. Boa noite, Desidério. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo e esclarecer algumas coisas sobre a questão do Conselho Municipal de Saúde. Perfeitamente. O Dida, nós é que agradecemos a sua presença aqui. Estamos muito felizes com a sua participação no programa, devido à relevância dos assuntos que nós vamos abordar nessa entrevista. Mas eu gostaria de saber o seguinte: como é ser presidente de associações de moradores em Juiz de Fora em tempo de crise tão profunda? Ser presidente de associação já é difícil em tempo normal, né? Porque, na realidade, as associações, elas não são órgãos deliberativos, órgãos de decisão. Elas não têm o poder de decidir. Elas funcionam mais como uma ouvidoria do pessoal da região, recebendo as demandas, as reclamações, as reivindicações, e aí repassando ou indo discutir com os órgãos competentes, né, do Executivo, do Legislativo da cidade. Isso já é difícil no tempo normal, porque, na realidade, as demandas da cidade são muitas. São várias associações, né? E, com isso, existe muita demanda. Às vezes, você não pode ser atendido lá ao tempo que você gostaria. Muitas vezes também tem uma má vontade, às vezes, em ser atendido. Isso vem piorar no tempo de crise, porque os recursos são mais escassos e, com isso, você acaba tendo mais dificuldades naquelas demandas que você leva lá para o Executivo, por exemplo. Então, você tem uma rua que precisa ser asfaltada, você tem algum tipo de intervenção que precisa ser feita, às vezes fica muito difícil, né, por causa da falta de recursos. Então, mas é um trabalho que a gente faz com o máximo prazer, né, porque de representação. Acredito que os outros presidentes também têm o mesmo pensamento, mas é gratificante e dá para fazer.
Às vezes parece dar murro em ponta de faca, mas vai se levando, né? levando. É um trabalho profundamente altruístico, né, Odida? Odida, o senhor conhece muitos problemas da administração pública. O senhor crê que a prefeitura possa fazer mais ou apela usando da dificuldade para não realizar mesmo coisas tão básicas? Uma capina, uma recomposição asfáltica, uma extensão de rede de água. É disso que a comunidade simples vive. E a prefeitura não tem realizado nem o básico em Juiz de Fora. Isso realmente tem sido um problema, né? Porque às vezes você tem aquele básico, que igual você falou, a manutenção das ruas, e hoje você observa, né, as ruas estão muito esburacadas. Na minha região lá é buraco em todas as ruas. E realmente, né, levada essa reivindicação lá, muitas vezes não somos atendidos. Temos um buraco lá, por exemplo, na rua Irmão Martins, né, perto do Castelinho ali do Bairu, aquele buraco já tem mais de 3 meses. Então, na realidade, eu acho que aí é um descaso. É um descaso. É um descaso, porque na realidade, você, para tapar o buraco, você pode ter dificuldade de 10, 20, 15 dias, mas de 3 meses, e aí ele vai só aumentando e colocando, inclusive, em risco a segurança de quem passa por ali, tanto do pedestre quanto do motorista, né? Então, essas coisas realmente, às vezes, é o que eu falei, às vezes há um descaso, não há um atendimento, não sei porquê, talvez se tem conotação política ou não, mas é complicado você não ser atendido nessas situações. Perfeito, eu prefiro até chamar uma situação dessa de deboche, escárnio com o cidadão que paga imposto. É inacreditável que um buraquinho leve 90 dias para que ele seja tapado. Odida, como o senhor vê o movimento atual das sociedades organizadas civis em Juiz de Fora? Não, eu vejo com bons olhos, né? Eu vejo que as organizações, elas têm sido bastante atuantes, né? Elas têm realmente trabalhado, têm procurado fazer o papel para o qual elas foram criadas, né? Há muito ativismo nessas associações, tem pessoas que são responsáveis, que são comprometidas, né, com os assuntos que aquela organização trata. Eu vejo isso, por exemplo, no Conselho Municipal de Habitação, onde nós temos muitas pessoas que são dedicadas, que procuram fazer o trabalho da melhor maneira possível, né? Ou seja, para atender, e mais importante, são pessoas voluntárias, são pessoas que não recebem nada para poder fazer isso, né? Então eu vejo assim que nós temos as nossas organizações sociais aqui na cidade, elas são de qualidade, elas trabalham realmente e fazem, né, estão de parabéns. Perfeitamente. Odida, como presidente do Conselho Municipal de Habitação, o que se pode comemorar em termos de parcerias com a prefeitura local? Bom, eu não sei se falar comemorar, né? Nós temos uma parceria, nós somos, vamos dizer assim, um órgão, o Conselho é um órgão da prefeitura, da estrutura do executivo, né, da prefeitura. O objetivo dele, o objetivo do Conselho é ele fazer a política habitacional do município. Ele é o responsável pela política. Ele que analisa, é ele que fiscaliza, é ele que determina, porque ele tem poder deliberativo, né, o que será feito na política habitacional do município. Infelizmente, né, nós não temos conseguido fazer muito, né? Por quê? Porque falta o essencial, que são os recursos, né? Falta recursos. Nós não temos recursos. O que é a política habitacional do município? Nós temos uma deficiência de residência, principalmente naquele segmento que nós chamamos de baixa renda, que vai de 0 a 3 salários mínimos. Então, esse tipo de
segmento, ele precisa de recursos, ele precisa de subsídios para que possam ser construídas residências ou possa ser feita a regularização diária, de forma que você não onere aquele indivíduo, porque ele não tem condições de pagar. Então, na realidade, a gente tem feito esse papel. O Conselho tem procurado fazer a sua política, analisar, fiscalizar, tem, né, procurado deliberar sobre o assunto. Agora, muitas vezes a gente não consegue fazer mais exatamente pela falta dos recursos. Temos parceria, procuramos trabalhar de forma parceira com a Prefeitura de Juiz de Fora, né? Ou seja, nós procuramos ajudar. Nosso negócio não é atrapalhar, nosso negócio é ajudar. A Prefeitura tem lá a Secretaria de Planejamento, tem setores que trabalham, né, com a habitação, que tem o mesmo objetivo que nós. Então, nós procuramos canalizar, para que as coisas corram no mesmo sentido. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quem ou quais as entidades, que sejam governamentais e civis, que estão assentadas atualmente, que forma o Conselho Municipal de Habitação? O Conselho ele é uma entidade tripartite, né? Ele tem representantes do Executivo, do Poder Executivo da cidade, ele tem e do Legislativo também, ele tem representação das entidades representativas de moradores, né? Ele tem dos órgãos de classe, né? Das entidades de classe, CREA, Sindicato dos Engenheiros, dos órgãos da construção civil. Então, ele abrange todo o segmento que está envolvido com a construção, né? Com o setor imobiliário da cidade. Perfeitamente. Há um projeto de lei de iniciativa popular que o Conselho Municipal de Habitação elaborou e será enviado à apreciação dos vereadores, em que propõe do bolo da Receita Municipal uma cota para se criar um fundo para que o próprio Conselho gerencie, visando atendimento social ao público com renda de até 3 salários mínimos. O que há mais no bojo desse projeto que o senhor acredita ser substanciosos em termos de avanços sociais? Se você me permite fazer Fique à vontade. Uma descrição rápida, né? Porque, na realidade, nós não estamos buscando uma cota, do orçamento da Prefeitura. Nós estamos buscando criar uma cota para os grandes empreendimentos, para que os grandes empreendimentos da cidade, né, são empreendimentos acima de 10 mil metros de área edificada, esses empreendimentos colaborem com a política habitacional do município. Isso, né, nós entendemos que é uma coisa importante, porque esses grandes empreendimentos, você vai fazer lá acima de 10 mil, são empreendimentos com 500, 600, 700 unidades, onde você vai provocar um grande adensamento, né? Vai colocar um número muito grande de pessoas e você precisa ter, nesses locais, estrutura suficiente para suportar esse adensamento. Você precisa ter saneamento básico, você precisa ter distribuição de água, energia elétrica, você precisa ter o transporte público que vai atender essa nova população, você precisa ter instrumentos públicos como escola, como unidade de saúde, que vai atender a essa população. E muitas vezes esse segmento ele não dá nenhuma contrapartida para isso. Quem faz isso tudo é o poder público. Então, o que nós estamos querendo com esse projeto de instituição da cota social, de interesse social, é fazer com que esses empreendimentos destinem uma parcela do seu empreendimento para o Fundo Municipal de Habitação, que na realidade já então existe. Não é da Receita Municipal. Não é da Receita Municipal. Já existe esse fundo. Qual que fundo. seria o percentual dessa cota? Essa cota, dependendo, ela seria 5% da área edificada, né, que se reverteria ao Fundo Municipal de Habitação, que eu já disse, já existe por lei, seria mais uma alternativa de recurso, porque nós temos outras, mas que infelizmente não conseguem canalizar recursos suficientes, né? Ou se não, do loteamento, por exemplo, seria 20% do lote
para esse Fundo Municipal de Habitação. Isso, na realidade, não representa uma exorbitância. É uma contribuição, né, que o empreendedor ele tem condições de suportar, até porque no final ele dilui isso dos seus custos lá finais de venda dos empreendimentos que ele está fazendo. Então, nós estamos criando isso porque também é uma inserção, é um pedido, né, para que os empreendedores também atuem nessa área e façam a sua colaboração para aqueles que são menos favorecidos. Perfeitamente. A gente deixa bem claro para o internauta que isso vai ser uma briga muito grande do Conselho Municipal de Habitação com essas empresas que vêm construindo esses condomínios em Juiz de Fora, porque na verdade é o seguinte, faz parte da natureza humana. O rico é assim, o rico não quer dividir, ele quer ganhar, e fica aqui já a gente parabenizando o Conselho Municipal por essa atitude, porque há pessoas precisam serem olhadas no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Ô Dida, como funcionará o Conselho caso houver aprovação do fundo? Quem liberará as ações? Não, o Conselho ele já tem as suas atribuições definidas por lei, conforme eu disse, né? Isso já é lei e nós temos também o nosso regimento interno que determina quais são as nossas ações e quais são as nossas atribuições. Isso aí é criar mais um mecanismo, né? Mas que na realidade é gerenciado pelo Conselho. Quem determina, conforme eu disse lá, porque o Conselho ele analisa, fiscaliza e delibera. Quem determina prioridades para a política habitacional do município é o Conselho Municipal de Habitação. É o Conselho Municipal. É o Conselho. Isso a gente faz através da nossa plenária, né? A gente leva esse assunto, discute e nós fazemos todas as diretrizes, nós determinamos as diretrizes e quando é necessário, fazemos inclusive a priorização dos investimentos que deverão ser feitos. Perfeitamente. O senhor está explicando muito bem, mas eu estou com uma certa dificuldade de entender pelo seguinte. Suponhamos que o senhor consiga a aprovação dessa cota. Sim. Tá certo? Aí o senhor tem essa cota em mãos, o Conselho tem essa cota em mãos, esse caixa, tá certo? Isso é para resolver problema de vícios construtivos, essas coisas? Não tem nada a ver. Isso é para resolver, o fundo é para financiar, né, a política habitacional como um todo. O que significa política habitacional? É construção de casas, construção de imóveis, regularização fundiária. Nós temos muito, né, aqui no município, nós temos muitas pessoas que moram nas suas casas e hoje não estão regularizadas. Perfeito. E para fazer isso precisa de recurso. E essas pessoas não possuem recurso. Como as pessoas não possuem o recurso para construir as suas casas. Agora começa a entender. Entendeu? Perfeitamente. Outro segmento seria, por exemplo, a manutenção das residências. Nós temos pessoas que têm residência nessa faixa, nesse segmento, né, do que eu falei, mas que não têm condições, às vezes, de arcar com o reparo necessário na sua residência. Então, esses recursos são canalizados, né, para essas... Então não está muito distante daquilo que eu perguntei. Suponhamos, o morador do Minha Casa Minha Vida, que é vítima de tantas coisas que está acontecendo nesses condomínios populares de fora. Ele tem lá vazamento, o imóvel foi entregue totalmente fora do acordo que é aquilo que o governo propôs. Essas habitações, há uma série de deficiências. Uhum. Esse conselho também mexeria nesse setor? Ele atua e está atuando. Perfeito. Né? Hoje nós temos aí 15 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que foram implantados em Juiz de Fora. Todos eles apresentando o que você chamou aí de vício construtivo, e eu não gosto dessa palavra, porque não é vício construtivo. Vício é aquilo que se repete. Né? Na realidade, são falhas de execução no projeto. Falhas de execução. Falha de execução na obra. Então, é um telhado que você fez mal feito. Né? A sua casa hoje está com infiltração. Então, nós temos hoje, nesses imóveis, nesses empreendimentos que já foram implantados, nós temos vários problemas. E nós temos feito aí um trabalho junto com a Câmara Municipal, né, de
atacar esses problemas. O que nós temos feito? Nós temos chamado, né, a Caixa Econômica Federal, porque nós entendemos que a Caixa é responsável, é corresponsável pelo Minha Casa Minha Vida, embora ela diga que não, eu não tenho, eu só financio. Mas se ela representa o Ministério das Cidades aqui, ela é responsável pelo que o Ministério está fazendo aqui. Perfeitamente. Então a gente tem chamado, temos tentado buscar, junto com as empreiteiras que foram as consultoras, solução para esses problemas. Só como exemplo, Desidério, nós temos um problema da água, da distribuição da água nesses condomínios, que cria um problema muito grande no local, porque a água hoje ela é distribuída, ela é uma única água, ela é distribuída para o condomínio, e o condomínio faz a distribuição para o restante para os moradores. Ocorre que se você tiver 2, 3, 4 inadimplentes lá dos moradores, você corta de todo mundo, você prejudica todo mundo. Isso é absurdo. Então nós temos feito um trabalho junto à CESAMA, né, de individualização da fornecimento da água nesses condomínios. O primeiro que nós conseguimos, agora já está terminando, é no Belo Vale, ali no São Geraldo, é o projeto piloto, está sendo individualizado, a água vai ser para cada um e cada um será responsável pelo seu fornecimento. Se eu não paguei, corto o meu, mas não prejudico. Não penaliza o outro, né? Me fala uma coisa, quais as modalidades de construções que seriam embargadas pelo projeto e quais as modalidades de contribuição? Não, o nosso nicho é a questão das moradias, vamos dizer assim, de chamada de interesse social. Aquela que vai beneficiar, né, o segmento de 0 a 3 salários mínimos. A 3 salários mínimos. Acima disso, existem outros programas, inclusive do Minha Casa Minha Vida, mas não são imóveis subsidiados, como esse é da chamada faixa 1. Perfeitamente. Ô Dida, nós sabemos que o plano diretor que foi recentemente aprovado na Câmara Municipal, ele constava no seu projeto original esta cota. Essa cota. E quando o prefeito envia mensagem para a Câmara, essa cota foi cortada. A cota desapareceu. Essa cota desapareceu. Ela foi discutida, inclusive, nas conferências para o plano diretor. E ficou estabelecido. Mas sobre que alegação que o prefeito que o governo tirou? Tirou sobre a alegação de inconstitucionalidade. Né? Disse que era inconstitucional, alegando que caracterizava o imposto, coisa que nós não concordamos, porque nós temos também pareceres jurídicos que dizem o contrário, e também temos exemplos de outras cidades que têm mecanismos parecidos com o nosso. Pode não ser o mesmo nome, mas são semelhantes e não são inconstitucionais. Então, por que serem inconstitucionais aqui e não ser lá fora? Aí seria a Procuradoria do município? A Procuradoria do município que deu esse parecer e foi retirado. E não teve nenhum conflito com a Procuradoria da Câmara nessa questão não, de constitucionalidade? Não leva a plenário? Aí o projeto foi para a Câmara Municipal. Nós tentamos voltar com essa cota através de emenda, mas também não foi aceito sob a alegação de que não estava no padrão da Câmara da Casa. Eu também acho estranho, né, porque eu acho que a Câmara tem profissionais extremamente competentes, né, para analisar suficientemente se está dentro ou não do padrão. E se não estiver dentro do padrão, corrigir. Porque o que você chama de padrão? É não falar que está no artigo 97, deveria estar no artigo 107. Isso é uma coisa que eu acho que, tranquilamente, quem está lá e quem mexe no dia a dia pode ajustar. Até porque, né, com as mexidas que houve no plano diretor, logicamente, toda a numeração do projeto mudou. Né? Mas a Câmara Municipal não chamou o Conselho para discutir isto. Outra coisa também é o seguinte, o Conselho levou isso a conhecimento das demais lideranças comunitárias de fora, das lideranças comunitárias desses condomínios do Minha Casa Minha Vida? Todo mundo tem conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. Nós procuramos discutir na Câmara, nós procuramos até ter uma reunião com o prefeito para ver se ele nos auxiliava na época, mas não conseguimos. Né? Então, aí passou lá na Câmara, aprovou, e aí então nós chegamos à conclusão de que não desistiríamos dessa empreitada e
vislumbramos a alternativa do projeto de iniciativa popular, né, que está previsto, é uma coisa prevista na lei orgânica do município, né, e resolvemos fazer isso. Com um pouco mais de dificuldade, porque o projeto de lei de iniciativa popular, nós precisamos do apoio do eleitorado, nós precisamos de 3%, né, do apoio de 3% dos eleitores, que significa mais ou menos em torno de 13 mil adesões à nossa causa, de assinar. Então nós conclamamos aí, pedimos até aqueles que estiverem interessados, que nos ajudem, né? Se alguém estiver interessado, pode nos procurar, vou deixar aqui meu telefone, 98806-7715, pode me ligar, que a gente dá um jeito, marca uma reunião, faz, e acho que você estará ajudando uma boa causa, né? Estará ajudando uma boa causa. Perfeitamente. Eu quero que as lideranças comunitárias entendam que o plano diretor aprovado na Câmara Municipal, os senhores tiveram prejuízo quando o prefeito retira essa cota e a Câmara Municipal também aprova o plano diretor sem essa cota. Então agora é a hora que os movimentos sociais, presidentes de bairro, juntem-se todos ao Conselho Municipal de Habitação e façam essa luta uma luta única. Ô Dida, nós temos muita coisa para perguntar ao senhor, mas eu vou ficar aqui em 2 perguntas, porque o tempo já está acabando. No Conselho Municipal de Habitação, há técnicos com larga experiência que possam fazer os tais estudos dos impactos de vizinhança nesses condomínios, nesses empreendimentos, e como que tem se discutido isto quando implementam, constroem e não fazem o impacto de vizinhança, como está acontecendo agora no bairro Santa Terezinha. Quanto ao pessoal, nós temos pessoas muito experientes, técnicos altamente competentes, que têm capacidade de discutir, engenheiros, advogados, economistas, né, pessoas do CREA, pessoas do Sindicato dos Engenheiros, etc. Quanto à questão, né, e também temos outros parceiros, né, porque o Conselho ele trabalha junto com parcerias, como com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né, seu corpo técnico, junto com a Estácio, outras faculdades, e que nos dão respaldo nas decisões que tomamos e nos dão subsídio de fornecimento de dados. Quanto à questão do impacto de vizinhança, é uma questão muito complicada, porque isso é previsto no Estatuto da Cidade. E esse impacto de vizinhança, ele é para empreendimentos que vão impactar a região, não só empreendimentos, como também atividades. O que ocorreu em Juiz de Fora foi que fizeram uma lei inócua, porque, na realidade, colocaram que só vai ter impacto de vizinhança naqueles empreendimentos com mais de 1.200 unidades residenciais. Eu pergunto para você se você conhece algum empreendimento de Juiz de Fora que tem 1.200 unidades. Você provavelmente vai me dizer que não. Só aquele lá do Jockey Club, né? Acho que nem lá, né? Nem lá? Nem lá. Acho que é o maior de Juiz de Fora. Então, o que acontece? Praticamente a lei não vale nada, porque ninguém precisa fazer o impacto. E o impacto, na realidade, é de responsabilidade do empreendedor. É ele que tem que falar que não vai impactar negativamente a sua construção naquele local. E se impactar negativamente, não é impedir a construção, mas é que sejam tomadas providências para a correção daqueles impactos negativos. É isso que se quer. Mas do jeito que está, infelizmente, não dá. Perfeitamente. O Dida já disse aqui, a respeito, né, das redes de esgoto, a malha asfáltica, que falta ali uma unidade de saúde, transporte público, é muita coisa que envolve isso. E é necessário que as lideranças comunitárias deem suporte ao Conselho Municipal de Habitação nessas questões, porque o prejuízo é para todos. Ô Dida, está acabando o nosso tempo, é uma pena, mas eu não vou deixar de tocar no assunto. O senhor também faz parte do Conselho Municipal de Transporte de Juiz de Fora. E hoje, dia 29, haverá uma reunião às 18h30, onde se discutirão o preço da passagem de ônibus de Juiz de Fora. Sabido está que o governo municipal aprovaria o aumento da passagem para R$ 2,20, mas os empresários querem
R$3,35. Como que está essa discussão, como que o senhor tem levado, o que o senhor tem ouvido da comunidade e quais são os argumentos que a Câmara Municipal e o prefeito está levando em consideração quanto a isso, que é um absurdo esse preço de passagem de fora, R$3,35. Desidério, uma coisa que tem que ser levada em conta, quanto a essa questão da passagem, é que o Conselho Municipal de Saúde, ele não tem prerrogativa... De transporte, desculpa. Ele não tem prerrogativa de votar o aumento da passagem, de votar reajuste. Isso é prerrogativa do prefeito municipal, né? Hoje, depois da concessão que foi feita, depois da licitação que foi feita, existe um contrato. Esse contrato determina os critérios, determina as formas de reajuste, determina a relação entre quem contratou, o contratante e o contratado. Então, por que o Conselho vai lá dizer que eu aprovo ou não aprovo? Aí me parece mais uma questão de teatro. Amanhã está na tribuna de Minas, o Conselho aprovou, todo mundo fica tranquilo, assina o decreto e vamos embora. Então, na realidade, não é isso. O Conselho, na minha opinião, o Conselho não tem que votar, porque aquilo que está estabelecido está lá no contrato. Se está certo ou se está errado, discute-se juridicamente, discute quem se sentir prejudicado. Eu acho que é dessa forma que tem que ser conduzido. E não jogar uma responsabilidade para um órgão como o Conselho, que hoje não tem nenhuma responsabilidade de decidir se vai ter ou não vai ter reajuste de tarifa. É um absurdo. E eles apresentam lá umas planilhas bem complicadas, né? Você precisa de tempo, você precisa de entender, você precisa ter conhecimento, não é simplesmente olhar número, né, aquele monte de número. Mas mesmo assim eu acho que não é prerrogativa, porque hoje as formas de se fazer isso estão bem definidas, porque senão não haveria, porque se não existe contrato, não existe concessão. Perfeitamente. E fica uma discussão em Juiz de Fora, assim no meio social, de que os vereadores não fiscalizam o aumento da passagem. Gente, é determinação do Conselho e quem dá a canetada final é o prefeito. Não é determinação do Conselho, não, é determinação do prefeito. Do prefeito. E quem dá lá, perfeitamente, boa correção, e quem dá lá a canetada final é o prefeito. E ficam todo mundo culpando vereadores, culpando o Conselho Municipal de Transportes, ao invés de fazer o quê? Cobrar diretamente do comandante-mor de Juiz de Fora, que é o prefeito. Fica aí a nossa dica e que todos, então, sejam mais coerentes quando tiverem que fazer crítica. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Um papo bom, um papo muito agradável. Falamos hoje com o Conselho Municipal de Habitação. Mas fiquem agora os senhores com as considerações finais do nosso amigo Luiz Fernando Sirimar Dida, que é presidente do Conselho Municipal de Habitação. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de a gente divulgar essa iniciativa do Conselho, pedir àqueles que puderem nos ajudar, que nos apoiem, porque eu acho que a causa é importante. Né? E conforme eu disse, eu vou repetir mais uma vez aqui o meu telefone, é 988067715. Se alguém quiser, pode entrar em contato diretamente comigo, nós vamos nos encontrar, reunir e ver a forma de ajuda que pode ser dada. Tem endereço eletrônico? O nosso endereço eletrônico, né? Eu vou dar o meu e-mail. É o pessoal? É o pessoal, porque na realidade, né, teria outro, mas eu não enchi a caixa lá do corpo. É Luiz com Z Sirimarco, né? luizsirimarco@yahoo.com.br. Aos nossos internautas, nosso muito obrigado, o nosso boa noite. Boa noite, Dida. Boa noite, muito obrigado. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.